Os que não me conhecem, meu nome é Luciano. A minha família é aquela meia congregação que estava apresentando um bebê aqui, alguns minutos atrás. Essa bênção que Deus tem me confiado. E hoje, antes de começar a mensagem, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Os que me conhecem sabem que eu não gosto de expor ninguém. Então eu vou contar essa história dentro de uma realidade hipotética. E dentro dessa realidade hipotética, o meu filho hipotético semanalmente tem uma aula de artes e desenho hipotética com alguns amigos aqui da igreja hipotética. Nada disso é real, gente. Aconteceu que em uma dessas aulas, os pais foram chamados para votar nos melhores desenhos. E o meu filho veio rápido, subiu as escadas e falou: pai, corre aqui. É para votar no desenho. E eu fui, todo animado. Ele falou: é para você votar no melhor desenho. E assim eu fui. E chegando lá, analisando todos os desenhos das crianças, eu votei no desenho de outra criança. Na cabeça dele, era um voto garantido. Não tinha como dar errado. Ele chamou o pai dele. Como assim? Como é que eu vou chamar o meu pai? O voto era garantido. E naquele momento, meu filho se vira para mim e solta uma das frases que eu lembro até hoje. Ele falou assim: eu te chamei para nada. No primeiro momento, para quem é pai, para quem é mãe, sabe que a frase causa um certo choque, uma estranheza. Mas em seguida eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Meu filho não queria o meu voto no melhor desenho. Meu filho queria que eu validasse a decisão dele. Meu filho queria ganhar aquele ponto. Como podia o próprio pai não votar no desenho dele? Não fazia sentido. A minha presença ali só teria valor se resultasse no voto certo. Mas era o voto certo na visão dele. Enfim, assim a noite seguiu. Tivemos uma conversa muito legal. Após o ocorrido, conversamos, oramos, entendemos. E naquela noite, enquanto eu orava, contando para o Senhor o que tinha acontecido, como se Ele já não soubesse, o Espírito Santo falou assim ao meu coração: você sabe que na maioria das vezes é igualzinho ao seu filho, né? Você tem essa consciência, né? Que você me chama buscando por validação. Você muitas vezes me aciona esperando que eu seja como se fosse o gênio da lâmpada do Aladim, um realizador de desejos. E aí é engraçado, porque muitas vezes a gente ainda faz isso utilizando frases bíblicas fora de contexto e fala: porque a Bíblia fala pedis e recebereis. Então está tudo certo. Na verdade, a gente só quer que Deus valide a posição do nosso coração, que na maioria das vezes é enganoso. E aí quando eu faço isso, eu me sinto sussurrando igual aquele menino. O meu plano não é atendido, apesar de eu ter chamado Deus para as minhas batalhas, para as minhas decisões, e eu sussurro para Deus: eu te chamei para nada. E é engraçado que há mais ou menos 3.000 anos, um profeta chamado Jonas viveu exatamente essa tensão. E o livro que leva seu nome, a gente vai passar por isso hoje, ele não é necessariamente a história de um homem que foi engolido por um peixe. É um espelho. O livro de Jonas é um espelho colocado em nossa frente para muitas vezes refletir e mostrar o nosso próprio coração. Então vamos juntos explorar esse texto? Nós vamos passar aqui rapidamente nos capítulos 1 e 3 e a gente vai seguir pelo capítulo 4 todo. E o texto diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Algumas coisas para a gente entender rapidamente aqui na questão do contexto. O livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, fala que Jonas profetizava bênção sobre Israel. Jonas era a palavra de Deus àquela nação. Então aqui eu entendo que Jonas não era alguém que não conhecia ao Senhor.
Muito pelo contrário, Jonas conhecia Deus intimamente. E aí existe um detalhe, quando a gente fala, Deus mandou Jonas a Nínive e Jonas decidiu ir para Tarsis. Não foi uma mera fuga. Nínive, naquela ocasião, era a capital da Assíria, certo? A Síria, naquele momento, era um império conhecido por práticas de guerras brutais. Decapitação de guerreiros, deportação de nações inteiras da sua região, empalamento de soldados. Nínive era para Israel como se fosse um filme de terror. Ou seja, Deus não estava mandando Jonas pregar para pessoas, eu vou chamar de meio erradas. Estava mandando ele pregar misericórdia para o inimigo mais violento que o seu povo conhecia. Alguém que na visão de Jonas não merecia a misericórdia. Né? É como se hoje Deus viesse para você e falasse assim, então é o seguinte, eu quero que você vá, eu sei que está cheio de gente ao seu redor, precisando de graça, precisando de misericórdia, mas eu quero que você vá pregar para aquele vizinho barulhento que não te deixa dormir. Mas fala, pô Deus, não, mas por favor, né? Então hoje você vai pregar misericórdia e perdão para aquele atacante marrento do time adversário que toda final de campeonato faz o seu coração sofrer. Pô, aí também não, né? Então você vai pregar para aquele político que as ações e ideias são totalmente contrárias às suas. E é engraçado que quando a gente traz para essa realidade, a fuga de Jonas parece até justificável, né? Porque, cara, esse povo aí não merece. Né? Tanta pessoa precisando, Deus, eu vou tratar os meus ao redor, aqui as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu amo, que precisam de salvação, deixa esse povo para lá. Mas enfim, Jonas não hesita, Jonas não briga, Jonas não faz nada disso, ele simplesmente foge. E eu trouxe esse mapa para a gente entender, porque do ponto A para o ponto B, é onde Jonas estava e onde Deus pediu para ele ir, em torno de 800 quilômetros. O lugar para onde ele foge é o extremo oposto, meus irmãos, em torno de 5.000 quilômetros. O porto de Tarsis, naquele momento, era o ponto mais longínquo conhecido na história daquele momento, no ponto de geografia que eles tinham naquele momento. Então, para onde ele foi? O mais longe possível. E conhecendo agora a realidade de Nínive, será que dá para falar que Jonas fugiu por medo, então? O próprio texto vai responder isso. O texto continua assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Deus responde à ação de Jonas com uma tempestade tão violenta que o texto fala que os marinheiros pagãos que estavam a bordo começaram a cada um clamar para o seu próprio Deus. Jonas, nesse momento, seu sono pesado, é acordado no porão e Jonas sabe que a culpa é dele. E ele se voluntaria a ser jogado ao mar para que a tempestade passe. Jonas prefere morrer naquele mar a obedecer ao Senhor. E ali no fundo do oceano, o texto fala que Deus prepara um grande peixe para engolir Jonas. E aí tem uma historinha que eu acho muito legal. Diz que uma professora estava numa sala de aula e explicando para os alunos que a garganta de uma baleia é muito pequena. Então é impossível um ser humano passar por ela. Uma menina levantou a mão e falou, professora, mas Jonas, né, foi engolido pela baleia. Ela falou, então, querida, não cabe. A garganta da baleia é muito pequena. Não passa um ser humano. Ela falou, mas Jonas foi engolido. Ela falou, menina, não passa. Ela falou, mas Jonas foi engolido. E nessa briga, nessa discussão, e a menina então fala, pode deixar, que quando eu morrer e chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas. O professor falou, e se Jonas foi para o inferno? Eu falei, daí a senhora pergunta. Criança, gente, criança é tudo de bom. Mas enfim, dentro do ventre do peixe, Jonas finalmente ora, clama ao Senhor. E é uma oração linda, de reconhecimento, de submissão. O texto até soa como um Jonas transformado naquele momento. E Deus dá ordem ao peixe para vomitar Jonas em terra firme.
Deus dá uma nova chance à obediência de Jonas. E assim a história segue. E dessa vez Jonas obedece. E no capítulo 3, os versículos de 1 a 4 falam assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas entra em Nínive, prega a palavra do Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e o que talvez para nós inesperado, mas para o Senhor já esperado, acontece. A cidade inteira se converte. O texto fala que toda a população de Nínive cai aos pés do Senhor, jejua, se vestem com panos de saco e se voltam ao Senhor. Do rei ao mais baixo servo, a população toda de Nínive se converte e se volta ao Senhor. Aqui caberia uma manchete de jornal para a época, né? Cidade pagã, inimiga de Israel, se converte ao Senhor. Essa mensagem podia talvez terminar por aqui. Talvez a gente não precisasse nem terminá-la. A maneira como Deus apresenta Jonas e como a história dele se assemelha à nossa, ela nos ensina de uma maneira muito bonita que os planos de Deus são, sim, melhores do que os nossos. E quando a gente decide se submeter à vontade dele, é quando a gente começa a verdadeiramente viver os propósitos dele para a nossa vida. Dá para se identificar com Jonas nesse momento? Um Deus te chama, te escolhe, te envia, você foge. No momento mais difícil da sua vida, Deus envia um peixe, ou aquelas resoluções que só Deus sabe como fazer, que a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe como veio, a gente não sabe por que veio, mas veio. E dentro disso Deus te dá uma segunda chance, e aí você obedece, e aí as coisas acontecem. Eu acho que a pergunta certa é: dá para não se identificar com Jonas? Acho que essa é a grande pegada. Todos somos Jonas, fugindo o tempo todo. A gente prefere fugir a obedecer, porque obedecer é desconfortável. E no meio dessa imoralidade nossa, e dessa desobediência, e essa fuga diária do que Deus normalmente está nos pedindo, talvez comece a surgir um sentimento de que Deus está mais longe. O Pai tem se afastado de mim. E aí a gente entende que por causa do nosso próprio pecado, por causa do nosso próprio erro, a gente começa a não se sentir mais digno dessa presença, da comunhão e desse amor que Ele tem por nós. E em meio a esse turbilhão de emoções, de sensações e tudo, Tim Keller tem um livro maravilhoso que ele escreveu sobre Jonas, que se chama O Profeta Pródigo. E uma das citações mais bonitas desse livro fala o seguinte: ainda que você fosse 100 vezes pior do que é, os seus pecados ainda não seriam páreos para a misericórdia de Deus. Não interessa o que você fez. Seus pecados jamais serão páreos para a misericórdia do Senhor. Jonas volta, prega Nínive, um avivamento acontece, sucesso absoluto. Exceto pelo fato que Jonas não fica nada satisfeito com a situação. O que seria um encerramento perfeito, no estilo felizes para sempre, traz, na verdade, um Jonas irritado. Chateado com Deus. Chateado pelo que Deus acabou de fazer. E nesse momento a gente entra em um aspecto do coração de Jonas que vai, de maneira definitiva, mostrar
que a história contada nesse livro se assemelha muito mais à minha e à sua do que a gente imaginava. No momento que deveria haver um Jonas celebrando pela conversão daquela grande cidade, a história toma um rumo completamente diferente. O capítulo 4 inicia da seguinte forma: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Capítulo 4 não começa com Jonas alegre. Começa com Jonas furioso. E o capítulo 4 traz uma das frases mais chocantes de toda a Escritura. Porque quando fala, Jonas, porém, ficou profundamente descontente e enfureceu-se, é o mesmo termo da palavra original. A palavra original carrega o peso de como se fosse, isso foi extremamente mal aos olhos de Jonas. É uma acusação a Deus. Quando a gente lê esses versículos, nós percebemos então que Jonas não fugiu por medo. Jonas fugiu não porque não conhecia a Deus, mas porque conhecia demais. Mas a missão que Deus confiou a ele beneficiaria um povo que ele achava que não era digno. A ideia de ter aquele povo salvo, um povo que fez tão mal para o povo dele, era insuportável a Jonas. Jonas estava naquela aula de desenho e Deus não escolheu o desenho dele. Deus escolheu o desenho de outra criança. E quase que falou para Jonas: vai você lá e anuncia que a outra criança ganhou. Aqui mora o coração da questão que a gente está tratando nessa noite. Jonas não está bravo porque Deus foi injusto. Não. Ele está bravo porque Deus foi justo demais com as pessoas erradas. E aqui nós vamos entrar em 3 lições que essa palavra tem para nos ensinar nessa noite. E a primeira lição é que o confronto da graça envolve algumas perguntas da parte de Deus. Capítulo 4, versículos 3 e 4 falam assim: Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Se pararmos para olhar, deixa Jonas de lado um pouquinho. Vamos olhar dentro de nós mesmos agora, vamos fazer essa autorreflexão. Quantas vezes a nossa versão dessa mesma indignação acontece? Talvez não com esse desejo, de desejar a morte, mas com essa mesma lógica. Eu sabia que o Senhor ia perdoar. Eu sabia que o Senhor ia fazer. Nós nos colocamos no papel de juiz e decidimos quem merece e quem não merece a graça e a misericórdia de Deus. E quando Deus faz algo que vai contra o nosso julgamento, isso nos incomoda. E aí a gente hipocritamente continua orando: seja feita a tua vontade, Pai. Faz sentido? Pai, seja feita a tua vontade. Deus fala: tá bom, fala, mas não gostei. Cara, meio desconexo. E o engraçado é como Deus responde a essa acusação. Deus olha para ele, e Deus, podendo fazer um discurso populista sobre por que Jonas não tinha o porquê perguntar, Deus podia dar uma carteirada, Deus podia usar suas próprias credenciais e falar assim: eu sou Deus, quem é você para me questionar? Coloque-se no seu lugar. Deus só olha para ele e fala assim: tem alguma razão para essa tua fúria? Deus não força Jonas a entender. O confronto da graça de Deus faz Jonas, e a nós também, analisar o nosso próprio coração. E é engraçado que esse mesmo padrão que aconteceu na pergunta a Jonas se repete em outros pontos das Escrituras.
Lembra quando Deus perguntou a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Isso foi antes mesmo do assassinato de Abel. Talvez oferecendo a Caim uma porta para que ele fugisse daquele ato. O mesmo ponto aconteceu quando Elias estava dentro da caverna, cheio de autopiedade, e Deus chega e fala: o que você está fazendo aqui, Elias? As perguntas de Deus não estão buscando informação. As perguntas de Deus são perguntas que nos fazerem refletir e analisar o nosso próprio coração. É como se Deus estivesse chegando aqui hoje, analisando cada um, e eu vou falar por mim, eu tenho as minhas questões com Deus. E aí Deus fala assim: você tem razão para essa fúria? E aí Deus me quebra, né? Porque eu não tenho. São perguntas que procuram nos confrontar com gentileza. Talvez confrontar um coração que ainda não tenha percebido o próprio erro. E reparem que o texto, nesse momento, não registra nenhuma resposta de Jonas. Jonas se cala. Jonas se fecha, não fala nada. E assim como um pai que sabe exatamente o momento que o filho está passando, um pai que conhece o seu filho intimamente, assim é Deus. Ele está lá, de braços abertos, só esperando Jonas, ou cada um de nós, para se voltar para Ele ao menor sinal de arrependimento. Pronto a entregar todo o seu amor, todo o seu cuidado. Se a gente entendesse, meus irmãos, se a gente pudesse realmente entender o poder desse amor, talvez nós seríamos crianças menos birrentas. Talvez nós questionaríamos menos a Deus e talvez tentaríamos entender mais os porquês. É esse o confronto que a graça nos traz. E é curioso que quando a gente se põe no lugar de pais e não mais de filhos, a situação muda de cenário. Nesse momento a gente se torna autossuficiente, poderoso. E aí, diante de uma atitude dessa do filho, ao invés de seguir como Deus e tentar agir dessa forma, dessa didática, a gente fala: não me questione, eu tenho experiência, eu já vivi isso. Você tem que me respeitar porque sim, está na Bíblia. E a gente está sempre nessa situação. Ou nós somos donos da verdade, donos da razão, ou nós somos injustiçados. Sempre. Não tem meio termo. A gente precisa permitir que Deus transforme esse nosso coração incoerente. A gente precisa abandonar essa parcialidade humana que está sempre tentando levar vantagem sobre tudo. E quando a gente entender verdadeiramente qual é o nosso papel perante a Deus, vai acabar essa história de ser injustiçado, porque não seremos, e dono da razão, porque não seremos também. Mas é aí que a alegria e a felicidade moram. E tem um detalhe ímpar na nossa natureza, que nada, simplesmente nada revela mais a natureza humana, e não divina, humana, do que exigir dos outros o que a gente ainda tem dificuldade de fazer. Então eu exijo que o meu filho me obedeça, mas eu não obedeço. Eu exijo que a minha esposa me trate com respeito, mas eu não trato ela com respeito. Eu exijo que o meu chefe me pague, mas eu não entrego o trabalho que era para eu fazer. Eu tenho dificuldade em fazer, mas eu não tenho essa mesma dificuldade em exigir. É muito desconexo. E pensando que Deus poderia exigir simplesmente uma obediência absoluta, por ser Deus.
Em vez disso, ele pergunta. Não porque ele precisa de informação, mas porque ele quer revelar o que está dentro do coração de cada um. Mas existe um ponto ainda mais importante. Essa mudança que a gente precisa não vai acontecer por conta própria. Sinto informá-los, mas nem eu e nem vocês conseguiremos mudar sozinhos. Não é possível. Essa mudança vem da cruz de Jesus. Essa mudança vai muito além de uma mudança comportamental. É uma mudança que exige busca, exige entrega, existe uma consistência na busca ao Senhor. E o confronto da graça nos mostra que, apesar de nós, Deus continua lá, esse Pai bondoso, de braços abertos, só esperando para que a gente chegue. A segunda lição que eu quero ver com você nessa noite fala o seguinte: o confronto da graça revela os ídolos do nosso coração. Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Se em um primeiro momento Deus confronta o nosso coração fazendo uma pergunta, agora Ele nos dá um presente e em seguida tira. E como é que a gente reage a isso? Isso é revelador. Jonas já sabia, por palavras dele mesmo, que Deus era misericordioso e que Nínive foi perdoada. Ainda assim, ele resolve sair a leste da cidade, sentar-se e esperar para ver o que aconteceria. Será que Deus mudaria de ideia e jogaria um meteoro e destruiria a cidade? Jonas já sabia exatamente o que ia acontecer. O que ele estava esperando, então? Esperando que Deus mudasse de ideia? Não. Apenas se recusando a aceitar o final que ele já conhecia. Uma cidade salva, transformada, voltada para Deus. E aqui Deus faz algo que eu acho particularmente comovente. Ele vê Jonas sentadinho fora da cidade e no seu papel de pai novamente, ao invés de falar, tá, quer ficar sentado aí, fica. Não. Deus vai lá, cuida, faz crescer essa planta e essa planta dá alegria a Jonas. E é engraçado que, após a planta crescer, é a primeira vez em todo o livro que Jonas tem alegria. Jonas não se alegrou quando foi salvo do barco. Jonas não se alegrou quando Deus o resgatou no fundo do mar. Jonas não se alegrou quando chegou salvo à cidade. Jonas não se alegrou quando a população inteira de Nínive foi salva. Mas ele se alegrou com uma planta que ele não plantou, não regou, não podou, não cuidou. A alegria de Jonas estava centrada na sombra que aquela planta lhe deu. E talvez esse seja um dos pontos que a gente não percebe. Mas aonde nós estamos firmando a nossa alegria? Será que nós estamos pensando que quando eu tiver o emprego dos sonhos, eu vou ser feliz? Quando eu tiver a casa que eu almejo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu PR. Nós vamos postergando as coisas que vão nos dar a nossa alegria e a gente vai esquecendo dos pequenos milagres diários que já estão na nossa vida. A gente olha e a gente tem uma família unida, a gente tem uma mesa farta, a gente tem amigos ao redor da mesa,
A gente tem uma igreja para congregar, onde muitos países do mundo não é mais possível congregar o Senhor. São milagres diários que a gente trata como normal. E aí a gente fixa a nossa alegria em sombras que podem ser destruídas da noite para o dia. Reparem como a alegria de Jonas dura pouco. Um verme pequenininho, um inseto insignificante, que ninguém percebe chegando. Quando ele vê, a planta se foi. Quão frágil é a estrutura em que você está fixando a sua alegria? É permanente ou é passageira? O texto continua. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele respondeu: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. É a segunda vez, no único capítulo, que Jonas pede a morte. Não que ele pede necessariamente, mas ele preferiria, naquele momento. Aí você analisa e fala: a vida de Jonas estava muito ruim. O povo que ele não queria que fosse salvo, foi salvo. A fuga que ele tentou, não deu certo. A planta que ele estava debaixo, que deu sombra, morreu. Mas tem algo que me choca profundamente aqui. Se você pensar que Jonas está disposto a comparar a salvação de mais ou menos 120 mil pessoas daquela cidade a uma planta, tem algo muito errado com o coração de Jonas. E é exatamente aí que Deus faz a pergunta de novo. Só que dessa vez mais específica, mais pessoal. Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Ele fala: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Aqui não tem mais disfarce. Não tem mais máscara. A mensagem de Jonas é direta. Jonas admite com todas as letras que a sua alegria estava ancorada naquela planta, em algo que ele sabia, que era passageiro, que era frágil, e não mais no Senhor. E se formos honestos com nós mesmos, quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós criamos ídolos dentro dos nossos corações e colocamos ele acima de Deus? Pode ser que o meu ídolo seja o meu emprego. Pode ser que o meu ídolo seja a quantia financeira que eu tenho no banco. Pode ser que meu ídolo seja um relacionamento. Pode ser que meu ídolo seja o meu telefone. Como é que eu vou viver sem isso? É exatamente o que acontece aqui. A única coisa que dava alegria a Jonas se acabou. Jonas acabou de confessar, sem qualquer disfarce, que a morte da planta levou sua alegria junto com ela. E diante dessa confissão, Deus dá a sua resposta final. A última fala de todo o livro. E aí é onde o confronto da graça expõe a nossa falta de compaixão. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer? Ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o livro termina aqui.
Nós não temos o arrependimento de Jonas, citado no livro. Nós não temos ele caindo em lágrimas, reconhecendo o seu erro. Nós não temos sequer uma última fala de Jonas a respeito dessa história. O livro de Jonas termina com uma pergunta de Deus pairando no ar. E isso não é um final mal feito. É proposital. Porque essa pergunta não era só para Jonas. Essa pergunta era para cada pessoa que dentro desses 3.000 anos, desde que a história foi escrita, ia se deparar com esse livro. Ia ouvir essa história, ia ler e também ia contar. E essa pergunta é, com toda certeza, para cada um de nós hoje. E a pergunta que eu faço hoje é: quem é a minha Nínive? Quem é a sua Nínive? Quem é a pessoa, o grupo, a cidade, o time que você não gostaria de ver recebendo graça, de ver recebendo a misericórdia de Deus? Troquem Nínive pelo nome dessa pessoa, desse grupo, desse time, desse chefe. Às vezes a gente não nega a graça da mesma forma que Jonas. Mas nós amamos mais a justiça para o outro do que a misericórdia de Deus para eles. Nós sofremos mais por perdas materiais do que por pessoas que foram perdidas. O nosso conforto tem mais valor que a nossa missão. Ouçam essa pergunta de novo, como se ela fosse feita diretamente a cada um de vocês agora. Não deveria eu ter pena dessa pessoa também? Essa pessoa que talvez te magoou, que te fez mal, essa pessoa que definitivamente não é merecedora dessa graça. Deus deixa a pergunta em aberto, porque Ele quer que cada geração e cada coração responda por si só. Não é uma pergunta apenas para Jonas. Mas há uma resposta para essa pergunta. E essa resposta Deus já nos deu. E Ele não deu em palavras, mas em carne e osso. Uma resposta que nos entrega um presente eterno, que eu não consigo pensar e nem imaginar algo que seja melhor, que é a nossa salvação. Uma resposta que vem para restaurar nossa vida, trazendo à tona uma situação que nos constrange diante de tamanho amor. E o livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, traz isso. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Enquanto Jonas esperava que Deus derramasse sua ira sobre Nínive, Jesus recebeu sobre si a ira que deveria cair sobre aquela cidade, sobre Israel, sobre mim, sobre você, sobre cada um aqui nessa noite. Um Jesus que, diferente de Jonas, ele foi ao encontro dos seus inimigos, não fugiu deles, obedecendo até a morte, entregando a sua própria vida para garantir a salvação daquele povo imerecedor. Aquele povo que jamais poderia salvar-se por si mesmo, independente do que eles fizessem, independente de quão bom eles fossem. E nesse momento, o espelho que eu falei lá na frente se inverte. E aí começa a mostrar o reflexo de cada um de nós. E aí eu descubro que todos somos Nínive. Todos somos aquele povo pagão, violento e merecedor da graça de Deus. Um povo que não merecia nada, mas recebeu a graça de Deus, de um Deus misericordioso, disposto a se entregar por cada um de nós,
para que a gente encontrasse vida nele. O livro de Jonas nunca foi apenas sobre um homem engolido por um peixe. O livro de Jonas nunca foi apenas sobre uma nação que se converteu. Desde o início, Deus estava revelando o seu próprio coração a nós. Deus estava nos ensinando o tempo todo. E preparando nossos olhos para enxergar a Cristo, não a Jonas. Jonas aponta para um profeta maior, que viria voluntariamente passar pelo caminho que Jonas tentou fugir. E na cruz, Deus mostrou que Ele leva o pecado muito mais a sério do que Jonas conseguia entender. Mas Ele também mostrou que Ele ama muito mais o pecador, não o pecado, o pecador, do que nós conseguimos entender. Onde a nós caberia o julgamento, Ele entregou a salvação. Onde aos nossos inimigos caberia o nosso julgamento sobre, Ele também entregou a salvação. Isso é a graça. E não tem como discutir a esse respeito, porque aos pés da cruz de Jesus, ninguém pode exigir condenação para o próximo sem antes lembrar que foi salvo pela mesma graça. Deus não amou a mim, a você, a Jonas, a Nínive, escolhendo o nosso desenho naquela aula. Deus nos amou entregando seu próprio Filho para morrer naquela cruz por nós. E se Ele já nos entregou Cristo, então a gente pode confiar. A gente pode confiar quando a resposta dele for sim. A gente pode confiar quando a resposta dele for não. A gente pode confiar até no silêncio de Deus. Porque Ele não é valioso pelo que Ele faz por nós. Ele é valioso por quem Ele é. E o meu desejo é que nessa noite, ao sairmos por essa porta, a gente ouça o chamado que Jonas recebeu, mas que a gente responda com a atitude que Jesus teve, não a de Jonas. Que a gente deixe de exigir que Deus valide os nossos planos. Que a gente deixe de exigir que Ele atenda ao nosso chamado do nosso coração enganoso. Haverão dias de portas fechadas. Haverão dias com respostas diferentes da que a gente esperava. Haverão caminhos que a gente não vai compreender. Mas se a cruz já nos provou o quanto Deus nos ama, a gente pode descansar. Porque a vontade dEle continuará sendo boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos, quero orar com você nessa noite. Pai, apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar da nossa teimosia, apesar da nossa falta de capacidade de entender e confiar que os seus planos são melhores que os nossos, ainda assim, Senhor, Tu se fez homem e se entregou. Fez isso para que eu, para que cada pessoa aqui hoje, para que cada pessoa no mundo, Senhor, que tivesse a honra de entender e aceitar que o Senhor é nosso Senhor e Salvador, pudesse partilhar dessa salvação. Por isso tudo lhe somos gratos, Pai. Ajuda, Senhor, para que o nosso coração não tome conta dos nossos atos, que o nosso coração não seja o mandatório, Senhor, nas nossas vidas, mas que a gente possa verdadeiramente entregá-lo ao Senhor, colocá-lo aos pés da cruz, sejam as nossas decisões, sejam as nossas dificuldades, Pai, sejam os nossos momentos de vida, que a gente possa verdadeiramente confiar que o Senhor estará à frente dos nossos planos, que
que a gente aprenda a confiar, Senhor. Que a gente aprenda a verdadeiramente nos entregar aos seus pés. E só assim, a nossa alegria estará firmada na rocha. Não em sombras, não em plantas, não em nada que seja temporário, mas no eterno. Ajuda-nos, Pai. Precisamos de Ti.